Do Rio de Janeiro, vamos voltar aqui para as ruas de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai depor como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A Beatriz Manfredini está de volta com detalhes dessa declaração. O que mais disse, então, o governador? Bia? Soraya, essa declaração foi dada ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento, portanto, em um podcast ontem à noite, em que os dois ali apareceram lado a lado. E o governador Tarcísio de Freitas, então, além de confirmar que seria testemunha de defesa do ex-presidente, voltou a falar da relação próxima que tem com Bolsonaro. Diz que em todo o tempo em que foi ministro da infraestrutura do ex-presidente, nunca viu Bolsonaro arquitetando algo contra a Constituição e disse que, obviamente, ele seria, então, testemunha de defesa de Bolsonaro. Ele disse que acompanhou de perto o ex-presidente durante todo o mandato e que pode, então, estar apto a defendê-lo neste julgamento. Além disso, o governador Tarcísio de Freitas voltou a dizer que tem uma gratidão muito grande por Bolsonaro, como costuma falar em seus discursos, e que vai sempre ser leal a ele. Ele reafirmou que nunca viu o presidente armando para fazer algo que estivesse fora da Constituição. Recentemente, Tarcísio foi bastante criticado pela ala mais bolsonarista, mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter defendido o sistema eleitoral. Ele falou também sobre o assunto nesse podcast e disse que a relação dele como governador do estado de São Paulo, tanto com o Supremo Tribunal Federal, quanto com a presidência da República, com o presidente Lula, é uma relação institucional. Voltou a dizer também que ele será candidato à reeleição por São Paulo em 2026 e que o candidato dele à presidência da República é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Vamos fazer mais um giro aqui com os nossos comentaristas, Deise Ciocari, Acácio Miranda e Fábio Piperno. De fato, essa declaração não traz uma surpresa, de fato, né? Porque eles têm mostrado essa lealdade, principalmente o governador Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político. Mas, Deise, a gente pode até interpretar essa fala do governador como uma certa a postura de fato dele, né, ajudando ali no julgamento de agora, como uma estratégia para ajudá-lo num futuro político, ou isso pode ser até prejudicial para ele? Soraya, eu estava ouvindo aqui a matéria e estava até anotando alguns pontos para levantar. A gente tem 3 pontos fundamentais nessa história. Primeiro é a lealdade estratégica do Tarcísio. Tem a questão do vácuo de liderança e também a dificuldade do governador em se autonomizar sozinho. Então, eu vou explicar cada um desses pontos. Em primeiro lugar, em questão à lealdade estratégica, o governador Tarcísio, obviamente, ele surgiu através de um apoio do presidente, até então presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o que a gente vê agora é uma lealdade. Por que eu digo que é uma lealdade estratégica? Porque ela também é uma lealdade como um cálculo político. O governador sabe que ele precisa desse apadrinhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma eleição em 2026, porque ele já tem esse séquito da direita muito fiel a ele. Então, a gente vê isso também como uma liderança, uma lealdade estratégica e não somente por convicção. Óbvio que existe a convicção em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ela é estratégica também. O Piperno estava falando no outro comentário dele sobre o Casmurro, a gente fala do vácuo de liderança. Não existe cadeira vazia na política, né? E o governador Tarcísio, ele sabe que esse eixo da direita, ele tem toda a liderança em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso que ele precisa desse apoio, ele precisa desse consentimento para não entrar em atrito com uma direita, e aí eu vou de novo na linha do comentário do Piperno, uma direita que sempre existiu, mas que de uns anos para cá, ela encontrou no ex-presidente Jair Bolsonaro a sua maior representação, o mito político que contrapõe o mito político da esquerda
esquerda, que é o presidente Lula. Então, esse vácuo de liderança, para ser preenchido, ele precisa como se fosse de uma bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Tarcísio sabe disso. E aí, por último, tem a questão da dificuldade do governador de se autonomizar sozinho, né? Ele precisa do ex-presidente Jair Bolsonaro para garantir a liderança política dele. Quando ele se elegeu governador de São Paulo, essa era uma das primeiras questões que a gente falava. Como que o governador Tarcísio vai oscilar entre essa direita do Bolsonaro e uma direita que a gente até estava comentando aqui no intervalo, uma direita mais soft. Então, eu vejo essas nuances nessa declaração do governador Tarcísio. Aliás, o Piperno, é meio que esperar também o que vai acontecer, porque o pontapé inicial será dado hoje com a admissibilidade ou não da denúncia da Procuradoria-Geral da República no Supremo. E a gente ainda tem um período aí para 2026. Então, dá para você, por enquanto, manter a lealdade e esperar o que vai acontecer. É mais ou menos como aquele piloto de Fórmula 1 que está perseguindo lá o primeiro colocado, mas ele sabe que ele não vai ter pneu para fechar a corrida, né? Olha, sobre o que a Deise disse e essa tua reflexão, né? A Fórmula 1 tinha como tradicional, como mais importante rival do Ayrton Senna, o Alain Prost francês, cujo apelido era o professor, metódico, frio e dava o golpe no momento certo. O governador de São Paulo, ele sabe que não existe nenhuma corrente que possa ser carimbada de tarcisismo, mas existe o bolsonarismo. E ele é, sem dúvida nenhuma, um filho disso, um produto, um subproduto dessa corrente maior. Ele, como a gente falava há pouco, ele é uma espécie de uma franquia da direita vinculada ao presidente Bolsonaro. Então, ele ainda não tem essa autonomia para correr em raia isolada. Ele sabe disso. Agora, ele também, até aqui, demonstrou lealdade inquebrantável em relação ao seu padrinho político. Agora, o governador Tarcísio também, ele é frequentemente obrigado a se corrigir. Então, nesse episódio, nesse comentário que ele fez no final de semana sobre o sistema eleitoral brasileiro, é óbvio que isso atrairia uma enxurrada de críticas indignadas do bolsonarismo. Por quê? Porque, entre outras coisas, ele disse que o sistema eleitoral brasileiro é exemplar e deveria ser copiado pelo mundo. Tudo que o bolsonarismo não quer ouvir agora. Aí, ontem, ao lado do presidente Bolsonaro, ele falou, bom, veja bem, não foi bem assim. Eu fiz um elogio à questão logística da nossa justiça eleitoral. Tentou lá consertar. A gente se lembra que aqui mesmo, na Jovem Pan, ano passado, em um determinado momento, naquele período em que havia possibilidade do prefeito Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, e aí entre Pablo Marçal e Boulos, ele hesitou, ele falou, pô, não sei, me deixa fora dessa. E no outro dia teve que ir a público e falou, não, eu como direito apoiaria o Pablo Marçal. Então, ele ainda não está muito acostumado a essa coisa a esse vínculo que ele tem. Então, às vezes, dá a impressão que ele fala, bom, eu penso isso, aí ele reflete um pouquinho, mas vejam bem, eu não posso pensar assim agora, ou pelo menos eu não posso contar. E para ele, essa vinculação ainda é uma questão de sobrevivência política. Ainda durante esse podcast, o governador disse que as falas proferidas na última semana, que o Fábio Piperno mencionou, sobre as eleições, se tratavam da justiça eleitoral e não sobre as urnas eletrônicas. E agora, novamente, então, ele trazendo essa lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando seu apoio nesse momento. Pode, Acácio, de alguma forma, ir já de imediato influenciar a imagem de âmbitos, tanto no âmbito político quanto entre os eleitores? Eu acho que essa fidelidade, a Deise bem disse, é necessária. Ela é necessária, primeiro, porque ele não pode romper com o Bolsonaro no seu pior momento, porque ele ficaria com a pecha de traidor. Em segundo lugar, Bolsonaro, quem convive com ele, o núcleo mais próximo, sabe que ele não é das pessoas mais fáceis. Se ele entender que Tarcísio faz qualquer movimento no sentido da presidência da República, sem que Bolsonaro seja o padrinho e o mentor dessa candidatura, é óbvio que ele virá alvo da militância bolsonarista e do próprio Bolsonaro. Por isso que ele precisa se manter próximo
ao ex-presidente, mas equidistante da sucessão presidencial. Não é um papel dos mais fáceis, mas é o papel que ele vai ter que cumprir pelo menos até abril de 2026.